Estamos preparados para mais uma corrida a alta velocidade. Motorsport hoje, estamos na primeira temporada, episódio 36. Hélder Silva, atual vice-campeão nacional de montanha, é o nosso convidado. O piloto da Póvoa de Varzim dá-nos a conhecer uma carreira já longa, repartida pelas 2 e 4 rodas, onde o Campeonato de Portugal de Montanha JC Group se revelou o habitat onde melhor se sente. E vai estar aqui à conversa com Joaquim Amândio Santos. Na edição de hoje do Motorsport, hoje vamos regressar ao Campeonato de Portugal de Montanha JC Group. E o convidado deste episódio é Hélder Silva, o piloto povense que no ano passado se sagrou vice-campeão nacional absoluto da modalidade, sendo também segundo classificado na categoria protótipos. Hélder Silva, seja muito bem-vindo à Gol FM e à AV Motores. É um prazer o rever, infelizmente não num local de partida de uma qualquer rampa, mas tudo indica que também já faltou mais para nós podermos estar de volta ao Campeonato de Portugal de Montanha JC Group. Quero agradecer-lhe o prazer que nos dá em ter aceito o convite para estar connosco e pergunto-lhe, já aí dentro de si uma enorme vontade de voltar a colocar o capacete e voltar também ao seu magnífico novo BRC? Antes de mais, queria agradecer a oportunidade e do convite. Quanto à vontade de voltar às corridas, é grande. Sabemos que não podemos, devido à pandemia que se está no mundo, né? Mas pronto, é o que tem que ser, paragem é paragem, acho que sim. Hélder, obviamente este programa tem como grande função dar a conhecer os pilotos das diferentes modalidades. Temos-nos centrado nos ralis e na montanha, mas também já fomos ao todo-terreno e à velocidade nacional. E como tal, vamos hoje tentar dar a conhecer essa já bem-sucedida carreira. Basta olhar para o cenário atrás de si para perceber que essa parede está recheada de troféus. E quando eu comecei a fazer alguma pesquisa, apesar de já o conhecer bem, tenho o prazer de estar nas provas de montanha, fiquei entusiasmado ao saber que em tempos idos colocava o capacete para se colocar em cima de 2 rodas e, portanto, eu não sei se foi no motociclismo que iniciou a sua carreira desportiva. Foi no todo-terreno e depois na velocidade. E a minha paixão era as 2 rodas. Tinha o sonhozinho de um dia correr de carro. Ora, conta-nos lá um pouco da história. Que ano é que começou e o que é que fez nas 2 rodas? Ora bem, comecei em 91 a correr em todo terreno. Depois passei para a velocidade e consegui ser campeão em 95, no troféu 125, de TZR 125. E pronto, depois fui mudando sempre de categoria, sempre subindo de categoria durante muitos anos. E depois comecei a sentir que o físico, a idade, estava a complicar para as 2 rodas e pronto, comecei a pôr o olhinho aos automóveis e comecei na montanha e na velocidade. Em que ano é que começou a sua carreira nas 4 rodas? Foi, creio, há 8 anos atrás, na velocidade. O que é que fez em termos de velocidade nacional? Foi nos clássicos, comecei sempre nos clássicos, o meu E21, foi o meu primeiro carro a correr, depois fui para a montanha, até que depois quis um bocadinho mais e fui para o Juro para tentar ser campeão a nível absoluto. Antes dos protótipos, como diz, foi conhecido pela forma como sempre conduziu o seu BMW. O Hélder tem uma característica muito própria, que é o facto também de perceber bastante mecânica. Sim, toda a assistência ao carro, quem dá sou eu e os meus amigos. Somos uma equipa constituída por amigos. Não temos uma oficina própria, fazemos tudo nós ao fim de semana. Acho que já desde que eu corria de moto foi sempre um bocado isso. Achei que a piada das corridas não era chegar lá e correr. Era tudo que fazia antes de correr, a preparação das motas, do carro, tudo. O convívio dos amigos, o convívio dos patrocinadores, isso acho que faz o estar das corridas. Não só o chegar lá e correr e pôr o capacete, acho que não via muito nesse papel.
Hélder, para além dos seus carros, também assiste carros de outros pilotos. Sim, já não sou eu, isso é a equipa Powerhouse que assiste outros carros, como já vamos para as corridas e somos um grupo grande de amigos, e damos também assistência, também a amigos, obviamente. Então apesar de ser um ambiente profissional, é um ambiente muito familiar. Exatamente, sim. E acho que está aí um segredo da Powerhouse, é isso. Todos ouvem um amigo diz, o outro diz, juntamos tudo e fazemos, concretizamos as ideias. Do tempo do BMW, que resultados é que destacaria aqui? Foi mais feliz com o carro germânico na montanha ou na velocidade? Fui mais feliz na montanha. Na velocidade notava-se muito a qualidade dos carros. Pronto, que é mais fácil, o circuito é uma coisa que se treina mais facilmente e faz muitas voltas, é mais fácil e só os limites. Na montanha, o carro já faz, obviamente que faz, como é que é dizer, parte de todo o bolo que é necessário para ser competitivo, mas o piloto é mais importante, na sua opinião? Mais importante na montanha, sim. Era aí que eu lhe queria tocar. Desculpa lá, que na velocidade, não é? Hélder, era aí que eu queria tocar. Como sabe, por este programa já passaram alguns dos seus colegas e adversários do Campeonato de Portugal de Montanha, JC Group, e estava-me a vir agora aqui à memória o facto de quer o Luís Nunes, quer o Parcídio Semavial, que foram os últimos dois entrevistados da montanha, destacarem o facto de ser uma modalidade que exige uma dedicação enorme, um foco enorme e uma forma muito própria de condução. Portanto, na sua opinião, concorda com eles e na sua opinião, ser piloto de montanha exige uma garra, uma raça e uma preparação e um foco muito particulares. Sim, e uma concentração muito grande logo desde a primeira curva. Enquanto na velocidade nós temos tempo para fazer as coisas, já andamos muito tempo e na montanha o tempo a conduzir o carro é pouco. Há quem diga, mas tu não tiras muito partido do carro, andas muito pouco tempo no carro, usufruis pouco do carro. E eu digo que não. Eu tenho mais adrenalina numa subida da montanha, não é? Num circuito, do que andar 20 minutos de carro num circuito. 20 minutos começa a cansar e é diferente. Enquanto na montanha nós temos que acreditar em todas as curvas, sabemos que se estamos a perder umas milésimas ali, umas milésimas acolá, o tempo não sai. Por isso, e obviamente como nós também não podemos subir, treinar, o que eu faço é ver vídeos, pronto, e tentar saber onde estou sempre na subida por vídeos. Hélder, o que está a dizer no fundo é que, tal como nos ralis, não é conveniente, na velocidade, não é conveniente ter erros, mas um erro pode ser corrigido porque a corrida demora mais tempo. Um erro numa subida de montanha e esta subida foi deitada fora. Exatamente, é mesmo isso. O que significa, como diz, que se tem que estar com uma concentração e depois, outra das coisas que os seus colegas referem muito é que vocês em cada subida de montanha vão sempre no limite. Exatamente, está sempre no limite, desde a primeira curva à última curva. Senão não sai o tempo, não é? Senão não. De repente, o Hélder lembra-se de dar o salto de imediato para os protótipos. Eu tenho que lhe fazer esta pergunta. Era um sonho lutar pelo título nacional? Não temeu que fosse, na altura, um salto demasiado grande? Acho que sim. É assim, eu gostava muito de correr nos clássicos e ganhei muitas vezes nos clássicos e começou-se a tornar monótono e queria uma coisa que fosse difícil. Chegar e andar e sentir mais velocidade, sentir mais adrenalina e pronto, apareceu um negócio e foi. Eu estava lá, como sabe, e tenho que lhe dizer e tirar-lhe aqui o chapéu à sua coragem, porque os primeiros tempos com o Juno não foram fáceis, inclusivamente o Hélder foi protagonista de um acidente muito violento que no momento nos assustou, felizmente sem consequências de maior para si, e teve que reconstruir uma parte do seu carro e lá estava depois o Hélder à partida para fazer excelentes exibições e resultados a condizer. Esse momento na Penha foi um momento muito difícil, Hélder.
Foi complicado. Foi a primeira corrida que já estava a fazer de Juno, era tudo novo para mim, era tudo novo para a equipa, foi tudo coisas recentes, pronto, estava a chover, também foi um pouco de azar, mas... Ainda se lembra como é que foi esse toque? Sim, o carro fugiu-me um bocado traseira, como no BM era natural, não havia problemas nenhum naquele carro, não consegui segurar. Muitas vezes perguntamos isto aos pilotos. Conduzir uma barqueta, porque o Juno era uma barqueta, era um protótipo puro, não é nada fácil, independentemente da idade, é muito difícil levar ao limite uma barqueta, É preciso também, acho que o mais difícil é acreditar na qualidade do carro. Exagerar, quase estamos a exagerar e não estamos a exagerar. A velocidade em curva, isso é difícil. E depois já há aquele problema que se for devagar o carro foge. Se já for a uma certa velocidade já não foge. Temos aerodinâmica, mas é uma experiência que gostei e recomendo. Helder, é difícil conseguir chegar ao limite, é perceber onde é que está o limite de um protótipo? Acho que é muito, muito, muito difícil. O maior segredo é conseguirmos saber onde é o limite do carro. O carro tem um limite tão alto que é esse o difícil. O Juno acabou depois por lhe permitir, na época de 2019, ter uma época verdadeiramente brilhante e chegar ao primeiro dos seus sonhos, chegar à sua primeira vitória absoluta, curiosamente na rampa Porca de Mursa, num fim de semana em que o Helder Silva esteve a um nível incrível, desde o primeiro momento, e chegou a um triunfo que já muita gente lhe reconhecia como mais do que importante e que você já o merecia. Helder, essa época de 2019 foi uma época que considerou só positiva ou o vice-campeonato foi um prémio justo para uma época muito boa e, acima disso, com as condições que tinha, já seria difícil? Acho que foi justo. Fiz uma época, acho que limpinha, como se pode dizer. Pontuei em todos os lados, o máximo que consegui, sempre. Consegui ganhar uma corrida. Acho que foi para o carro que tinha, acho que foi fantástico. O Juno era já um carro datado ou era um carro que, quando comparado com a Osella, por exemplo, seria menos competitivo, ou quando comparado com os Silver Cars e os BRC que também estavam lá, era um carro que tinha alguma limitação ou nem por isso? Eu acho que tinha. Agora andando no novo, dá para ver que há uma diferença grande. É certo que eu não me habituei ainda muito bem ao novo carro, devido a ele ter uma motorização diferente e a colocação da potência não é tão fácil. Mas dá para ver que é muito melhor do que o Juno. Foi uma das grandes notícias do defeso entre a época de 2019 e o arranque do Campeonato de Portugal de Montanha JC Group 2020, a aquisição do seu novo carro. Queria que nos contasse como é que surgiu esta hipótese, onde é que o adquiriu e que características técnicas tem esta sua nova bomba de montanha. Ora bem, o carro foi adquirido à BRC, é um carro usado, comprado, que foi campeão espanhol. Acho que a nível da equipa toda tivemos a ver várias opções e a nível de preço, qualidade era um bom carro. Sabíamos que tem alguns defeitos, que é a fiabilidade do carro não é tão boa como o do Juno. Foi provado agora nesta primeira corrida, né? Já lá vamos. Mas é um carro competitivo e é um carro ganhador. Quais são as características técnicas deles em termos de cilindrada, que tipo de motor, cavalos, peso? Ele a nível de peso é mais ou menos igual ao Juno, são 550 kg. A cilindrada é 1000 turbo, que vai dar os 2000, é mais ou menos igual, mas pronto, como é um motor de moto, torna-se tudo mais melindroso. Quantos cavalos terá este BRC?
Eu sinceramente não sei muito bem, porque eu também não ando na potência máxima do carro para não estragar o carro. Mas deve andar à volta dos 300 e pouco. E chegamos à rampa de porca, 350. uma rampa em que desde o primeiro minuto deu para perceber que o Hélder Silva era competitivo aos comandos da sua nova montada, apesar de não ter feito muitos testes no defeso, mas depois acabou por ser uma estreia em glória, Hélder. O que é que sucedeu em Múrcia? Ora bem, nós experimentámos o carro, tivemos alguns problemas nos testes que fizemos antes de começar o campeonato. Pronto, depois a partir daí metemos o carro todo direito e aparentemente ia tudo correr bem. Começámos a subir, a tentar perceber o carro a primeira vez que saía tempos, a ver os tempos que iam saindo e na altura que ia atacar, no dia anterior também já tinha atacado um bocado, mas a medo ainda por não ter percebido tão bem o carro. Naquela subida acho que ia ser a subida que ia mostrar a qualidade do carro e pronto, o motor cedeu. Quais são os pontos fortes do seu novo BRC? O que é que gosta mais do carro, do pouco tempo que o conseguiu guiar? Acho que curva bem, é um carro que curva melhor que o Juno e tem mais motor. É mais difícil pôr a potência a sair de curva, mas é um carro que sente-se mais pulmão. Em Múrcia foi forçado a desistir. Felizmente a regulamentação do Campeonato de Portugal Montanhas JC Group deixa os pilotos deitarem um resultado fora. Depois, mais do que um resultado fora, foi todos de fora devido a esta pandemia provocada pelo Covid-19 e agora sim, agora que saímos do confinamento e estamos a recuperar as nossas vidas, dentro de algumas limitações, já o nosso foco está virado para o futuro e para o regresso da competição, que tudo indica até poderá começar antes mesmo de agosto, em julho, e há quem fale na possibilidade de começar em julho. Pergunta que lhe faço, Hélder, apesar daquele momento menos feliz em Múrcia, na retoma do campeonato, vai continuar a encarar o campeonato como sendo para lutar pelo título? Sim, creio que sim. Menos vou. Sempre que cada corrida vou dar o meu limite. Ou seja, temos que contar consigo na luta pelas vitórias. O nível do campeonato está de ano para ano cada vez a subir mais. Sim, creio que sim. Que a nível de carros, de público, cada vez acho que a montanha está melhor. Isso é muito bom saber. E o que é que aí, nesse sonho, ainda está que queira cumprir? Para além de ser campeão nacional de montanha, gostava de fazer uma mini época no europeu? É também esse o seu sonho? Era para este ano? Passou para 2021 a presença no Masters, por exemplo? Sim. É um dos objetivos? Sim, creio que sim. Vindo a Portugal, muito mais. E uma época internacional estará nos seus planos a curto ou médio prazo ou já é difícil? Creio que para já é difícil. Devido à distância, o tempo perdido, tem que se perder a fazer uma época internacional, acho que torna essa coisa mais complicada. Hélder, disse-nos que começou quando as duas rodas com as motos no todo terreno. Por isso tem que lhe fazer a pergunta, sendo hoje literalmente um especialista de asfalto e ainda para mais na modalidade onde se discutem as coisas ao milésimo de segundo, alguma vez houve vontade ou poderá vir a haver vontade de experimentar um rally, uma prova de todo terreno, ou o seu assunto é mesmo a montanha e se tiver que fazer uma espécie de finta ao lado será só para a velocidade? Poderemos um dia ver o Hélder a fazer um rally ou uma prova de todo terreno de 4 rodas? Eu creio que sim, todo terreno mais facilmente. Eu fiz uma prova de FAF no BMW, de todo terra, mas o BMW variou, por isso não consegui sentir muito bem. Mas não gostei muito de tantas notas, e muitos dias de treino a ver notas, não gostei. Em que ano é que fez em FAF com a BMW? Creio que foi há 3 anos. Então vamos pesquisar as imagens, prometo-lhe. O Armando Leitão de certeza que tem esses imagens para aqui colocarmos.
Eu só fiz 2 curvas, foi de noite, foi esse na especial e avariou. Então não houve muito tempo para nenhum de nós filmar Não. sequer esse seu curto reinado nos ralis e, portanto, na montanha é que o Hélder se sente bem. Hélder, quais são os segredos para se preparar uma prova de montanha? É necessária uma grande preparação física? É algo que o preocupa ou ainda se sente um autêntico cavalheiro do desporto motorizado, aquilo que nós chamamos um gentleman driver, e ainda vê as suas participações exatamente como isso, embora encarando querer o melhor resultado possível, e aliás por isso mesmo é que tem já esse cúlio de taças atrás de si e luta por títulos, mas está sobretudo lá para se divertir. Acho que o principal objetivo é divertir-me. Tanto que eu deixei as motas porque eu cheguei a um ponto que achei que não me estava a divertir e estava a tornar a coisa um bocado pouco complicada. E acho que o principal é divertir, por isso é que eu tenho um grupo de amigos, que como já tinha falado há um bocado, e somos todos amigos, e vamos todos para as corridas para nos divertirmos, e depois é que vêm as corridas. O principal aqui é a amizade, nos encontrarmos ao sábado, nos encontrarmos à quarta-feira, à noite, fazer as preparações, as alterações, isso faz parte, é o que nós gostamos. Uma última pergunta, Hélder. Nós vamos ter praticamente 5, 6 meses para disputar a época desportiva de motosport em Portugal, quando ela era para durar desde novembro até praticamente ao início de dezembro, para englobar todas as modalidades. Em relação ao Campeonato de Portugal de Montanha JC Group, na sua opinião, deverá ser feito um esforço para tentar fazer a totalidade das provas ou tentar uma época ligeiramente menor, no sentido depois de permitir algum espaço para a época de 2021? Qual é a sua opinião? Minha opinião é, obviamente, que fazer as provas todas, acho que não. Podíamos pensar em fazer algumas provas, gostava de fazer, mas também, sou-lhe sincero, não é uma coisa que eu prefiro deixar as coisas, se calhar, para o ano e começar para o ano em condições de que estar a fazer este ano sem público. Sou sincero, eu gosto de ver público na estrada para nos puxar para nós, e também subirmos por subir, fazer as corridas por fazer, acho que não é uma boa opção. Até porque o contacto do público com os pilotos e as equipas de montanha é um contacto muito, muito fechado ali, as pessoas têm acesso ao paddock, têm acesso a tudo. Exatamente. Também essa é uma das grandes segredos do campeonato. Exatamente, não estou-me a ver a ir para lá, para as corridas, e ninguém se poder chegar uns a ver dos outros, ninguém poder falar com ninguém quase, e subir e acabar a corrida e vir embora. Não é esse muito a minha opinião. A forma de estar, não é? Hélder, eu também espero bem que nós possamos vir a ter público com os tempos. Está tudo a correr melhor do que aquilo que esperávamos em Portugal, e Portugal está-se a sair bem desta guerra em que todos estamos metidos. Esperemos então que a competição também possa voltar para o podermos ver assim a todos os craques da montanha a brilhar nas rampas míticas deste campeonato. Quero-lhe agradecer a sua disponibilidade para esta entrevista, desejar-lhe o máximo de felicidades, enviar-lhe um forte abraço em nome da equipa do Motosport hoje e que nos encontremos rapidamente numa rampa. Já agora era a Rampa da Rábida, a segunda prova que estava prevista, será possivelmente a Rábida a retomar funções de campeonato e iremos assim todos até àquela lindíssima localidade de Setúbal, onde o Sado diz olá ao Atlântico, para subir a uma montanha que é paisagem protegida e que é bela. Muito obrigado pela sua presença, Hélder. Obrigado, eu. E foi assim mais um programa Motosport hoje, assinado por Joaquim Amândio Santos. Hélder Silva, o atual vice-campeão nacional absoluto de montanha, foi o nosso convidado. Ele que este ano é também um dos grandes candidatos ao título absoluto nesta modalidade cada vez mais impactante junto dos aficionados do motosport. O Motosport hoje, neste episódio, teve como sempre Armando Leitão na condução da edição de vídeo e Paulo Seabra a assinar a sonoplastia. Saudações a todo o auditório da Gol FM da V Motores e até ao próximo programa.
Joaquim Amândio Santos, hoje aqui à conversa com Hélder Silva, atual vice-campeão nacional de montanha, o piloto da Póvoa de Varzim, no episódio 36 da primeira temporada do Motorsport, hoje aqui na Primeira Rádio Desporto. Go.